Bom dia, gente! Voltando aí, adição e subtrações com frações. É muito bom, né não? Matemática. Então, aula passada, adição e subtração com frações. Essa aula vamos continuar. Lembrando que adição e subtração, vamos ver aqui. 5 quintos menos 3 quintos. Subtração, denominadores iguais, você repete e faz a subtração. 5 menos 3, 2. Adição, se for adição, vamos lá, botar 2 quintos mais 5 quintos. Não, botar 3 mesmo, 3 quintos. Para ver se dá denominadores iguais, repete. Se é adição, eu vou somar 2 mais 3, 5. Tá? Dei esse exemplozinho aí só pra gente relembrar a aula passada. Vocês vão abrir aí na página 114. Vamos continuar aí. Tá? Questão 3, ele diz assim, ó. Observe como podemos calcular 3 quintos menos 2 quintos usando figuras. Desenhamos uma figura e dividimos em 5 partes iguais para representar o todo, ou seja, 5 quintos. Em seguida, pintamos de rosa 3 das 5 partes dessa figura. Então, tá aí do lado, ó. Ele pegou o retângulo, dividiu em 5 partes e pintou 3. Segundo, para representarmos a fração 2 quintos, riscamos 2 das 3 partes coloridas de rosa. Assim, restou uma parte rosa sem riscar. Logo, concluímos que 3 quintos menos 2 quintos é igual a 1 quinto. Então, o que é que ele quer? De maneira semelhante à apresentada, risque nas figuras abaixo as partes que serão subtraídas e resolva os cálculos. Então, você vai fazer aí, tá? Essa daí, 114, 115, 116, 117 e eu volto já com a correção, ok? Pronto, vamos lá corrigir. Página 114. De maneira semelhante à apresentada, risque nas figuras abaixo as partes que serão subtraídas e resolva os cálculos. No item A, ele já dá aí as frações, só para você fazer a subtração. Então, vamos lá. No item A, 6 nonos menos 2 nonos é igual. Então, minha subtração, denominadores iguais, vou repetir. E vou subtrair 6 menos 2, né? Eu tenho 6 e tiro 2, fico com 4. Ele também quer que você risque aí no desenho, né, o que você subtraiu. Então, você vai riscar no desenho 2 partezinhas, tá? Você vai marcar um X em 2 partezinhas verdes. Você coloca um X, tá? No item B, tem 11, 16 avos menos 4, 16 avos. Então, se é subtração, denominadores iguais, 11 menos 4. Então, você vai colocar o 7 aqui. No desenho aí que tá pintado, né, nesse círculo aí, tem umas partes pintadas de verde, você vai riscar, ó, 4 partezinhas pintadas de verde. Você marca um X. E no item A, 2 partezinhas. Tá? Você só vai marcar um X. Qualquer uma delas dessas verdes, você marca o X. No item C, tem a fração 10/36 avos menos quanto? Menos 3. Subtração, denominadores iguais. Vou repetir. E 10 menos 3, 7. Vou lá no meu desenho e risco 3 partezinhas de verde, tá? Marco um X em 3 partes verdes.
Quarta, Maria fez uma horta para cultivar couve, tomate e cebolinha. Observe como ela dividiu o espaço disponível. Então, no item A ele pergunta: que fração da horta representa a parte destinada ao cultivo de tomate? Então, o total que ela dividiu, todo o espaço dela, ela dividiu em quantas partes? Ela dividiu em 60 partes. Vou botar aqui um trezinho bem aqui de tomate. Tomate, então, 60 e 60, tá? Um é de tomate, o outro é de couve e o outro é de cebolinha, tá? Então, quantos espaços tem o de tomate? É só você contar quantos tomatinhos tem aí. Então, tenho 27. Quantos espaços de couve? Couve é essa parte, esse de baixo, tá? Que parece uma bolinha. Então, couve é o 21. E de cebolinha, né, que é esses tracinhos aí, eu tenho 12. Então, tá aí o item A. Tomate, couve e cebolinha. No item B, escreve e efetue uma adição para determinar a fração da horta destinada ao cultivo de cebolinha e tomate. Eu quero juntar a cebolinha com a tomate. Se eu quero juntar, a minha conta é de adição, né? Ele já tá dizendo aí em cima. Então, eu vou somar, ó, cebolinha mais o tomate. Qual é a minha fração de cebolinha? 12/60 mais, quanto é o de tomate? 27. Então, é só eu somar. Denominadores iguais. Vou repetir. Agora eu vou somar 12 mais 27, ó. 12 mais 27 dá 39. No outra bolinha, ele quer o tomate e o couve. Vou botar aqui, tomate mais couve. O tomate é 27/60 mais o couve é quanto? 21/60. Então, eu vou somar 27 mais 21. Repito aqui os 60, ó, que os denominadores são iguais. 27 mais 21, 48. Certo? Então, na outra bolinha, ele quer o couve e a cebolinha. Então, couve mais cebolinha. Então, denominadores iguais, vou repetir, 21 mais 12, 33. Certo? Então tá aí, ó. Na primeira bolinha, a parte destinada ao cultivo de cebolinha e tomate é 39/60. Na segunda bolinha, a parte destinada ao cultivo de tomate e couve é 48/60. E o couve e cebolinha, né? A parte destinada ao cultivo de couve e cebolinha é 33/60. Não esqueçam de colocar os certos. Página 116. Página 116, questão 5. Pinte 15/26 da figura a seguir usando as cores azul e amarelo. Que fração da figura pode representar a parte que você pintou de azul? Ó, lembrando que vocês não vão pintar tudo, tá? Tem que pintar um total que dê 15, tá? Que as partes pintadas só são 15. O desenho é dividido em 26 partes, mas só foram pintadas 15, tá? Eu vou ter que pintar de azul e de amarelo.
tá? Então eu vou escolher quantas eu vou pintar de azul e quantas eu vou pintar de amarelo. Então o que eu vou colocar aqui no quadro é uma opção de resposta, tá? Não é para você fazer igual o meu, não. Pode ser igual, mas tem outras maneiras, ok? Contanto que fique o total de partes pintadas 15, tá? Então, ó, as minhas partes azuis eu pintei, né? Foi dividido em 26, ó, azul e amarelo. Então, se o total é 26, né? O meu desenho foi dividido em 26 partes, eu tenho que dar um total de 15. Então, eu pintei de azul 8 partes e pintei de amarelo 7 partes. Essa é a minha ideia, tá? Você pode ter a sua ideia. Não precisa ser desse jeito. Só precisa que a soma dessa aqui mais essa daqui dê o total de 15, né? Que ele pede aí no item B, ó. Então, que é o item A, porque esse giz não risca. Esse é o item A. No item B, ele quer que você faça a soma para ver se o resultado dá igual. Então, 8 com 7. Denominadores iguais eu vou repetir. 8 mais 7, 15. Tá? Você podia colocar aqui outras opções, contanto que desse 15. Tá? Vamos botar outro exemplo aqui. Eu podia colocar aqui 9. Podia colocar 9. E aqui eu podia botar 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, já tinha outro exemplo, tá? Você vai colocar no numerador os números que somando deu um total de 15. É o mesmo que você vai pintar, ok? Esse exemplo eu dei, mas você pode colocar outro. Certo? Questão 6. Destaque as fichas do material dourado, né? Ou do material complementar, página 7. Então, vamos ver qual é a página. Aqui, ó. Essa paginazinha você ia destacar, tá? Tudinho. E ia colocar aí pra formar, ó. Depois cole, primeiro você faz o cálculo, ver se dá certo, para depois você colar, para não colar errado. Cole as fichas necessárias para obter o resultado do cálculo indicado em cada item, tá? Então, você vai botar as frações que somando ou subtraindo, ela deu o resultado que ele tá dando aí, certo? Vamos lá, eu vou botar aqui e você confere. No item A, 7/15 mais 3/15 dá igual 10/15, certo? Se você tiver outra opção para colocar que dê o mesmo resultado, pode colocar. No item B, 15/22 mais 6/22, que vai dar igual 21/22. No item C, ficou 14/15 menos 14/15 menos 8/15, que dá igual a 6/15. E no item D, 17/22 menos 13/22 dá igual a 4/22, certo? Você ia ter que colocar frações aqui nos espaços que somando ou subtraindo desses resultados que ele deu,
Se você achou outras opções diferentes da minha, não tem problema, tá? Contanto que o resultado dê igual ao que ele tá dando aí, tá? Página 117, questão 7. Lúcio fez uma viagem com seu carro. Observe o marcador de combustível do carro dele ao sair de casa e ao chegar ao destino. Então tá aí o marcador do combustível que tem no carro, tem na moto, certo? Nesse caso aí é no carro. Então, ó, gente, tem 0, tem 1-4, 1-2, 3-4 e 1-1. Essa forma que apresenta aí no marcador de combustível também são frações, que é 1/4, 1/2, 3/4, vou botar aqui, 3/4, certo? Quando ele aparece assim com um tracinho, é porque às vezes não dá para colocar nesse formato. Mas esse formato aqui também representa frações, tá? Então, quando vocês encontrarem em qualquer lugar 1/4, 5/6, qualquer número que tenha a barrinha no meio, representa fração, certo? Sabendo que ele abasteceu o carro durante a viagem, que fração pode representar a quantidade de combustível consumida? Então, ó, na saída dele, o ponteiro tá marcando o quê? 3/4, que é a saída. E a chegada dele tá marcando quanto? 1/4. 1/4, tá? Então, ele quer saber a fração consumida, a quantidade de combustível consumida. Se é consumida, eu vou subtrair. Então, eu vou subtrair 3/4 menos 1/4, que dá igual a denominadores iguais. Repete. 3 menos 1, 2. 2/4. Então, a fração 2/4 pode representar a quantidade de combustível consumida, tá? Então, ele consumiu aí 2/4 de combustível. Questão 8. Marlene dividiu uma torta em 10 pedaços iguais para vender. No período da manhã, ela vendeu 2 pedaços e no período da tarde, 5 pedaços. Que fração pode representar a quantidade de torta vendida no período da manhã? Então, ela disse o quê? Dividiu a torta em 10 pedaços. Então, manhã, ela dividiu em 10 pedaços e à tarde continua os mesmos, né? Dividido em 10 pedaços. No período da manhã, ela vendeu 2 pedaços. E no período da tarde, ela vendeu 5 pedaços. Então, manhã e tarde. Aí é o item A, tá? B. Que fração pode representar a quantidade de torta vendida no dia? Então, é só eu pegar os 2 décimos mais os 5 décimos e somar. Então, vamos lá somar. Então, 2 mais 5, 7. Denominadores iguais, vou repetir. Então, o item B aí, ó, vendida nesse dia, aqui, 7 décimos. E não vendidas, eu vou pegar a minha torta inteira, 10 pedaços, menos a parte que foi vendida, 7 décimos. Vou repetir o denominador, né? E vou fazer o quê? 10 menos 7, 3, que foram as partes não vendidas da torta. Ok? Partes vendidas de manhã, partes vendidas à tarde, total de vendas no dia. Peguei a minha torta inteira, diminuí todos os meus pedaços que vendi e sobraram isso aqui, ok? Muita moleza, né não? Só
prestar atenção no que você está fazendo, que o problema lhe dá todas as informações. Página 118 é um bingo das frações. Você vai lá no seu material de apoio, página 9, página 9, ó, página 9, página 11 e página, cadê? 13, tá aqui, ó, certo? Você destaca todas essas 3 páginas, junta-se a mais 2 colegas, aí ou mais seu pai, sua mãe, sua avó, seu primo, seu irmão, quem tiver aí na sua casa para brincar com você. E você vai fazendo aí, seguindo aí as regras, bem direitinho, tá? E vai brincar, se divertir, né? Nesse tempo aí que temos que ficar em casa. Na página 119 é um resumo do nosso capítulo. Terminamos o capítulo de frações, tá? Então, nesse capítulo nós aprendemos. Podemos representar determinada parte de uma figura ou de uma quantidade usando frações. Então, o número que fica em cima, partes pintadas, é o numerador. O número que fica embaixo é o denominador, parte total que foi dividido a minha figura. Das 8 bolinhas apresentadas, 3 são azuis. Então, se eu tenho 8 bolinhas e pintei 3 de azul, eu tenho 3 oitavos. Se for as partes vermelhas, eu tenho 5 oitavos. Então, denominadores do 2 ao 9 é normal. 2 sétimos, 3 quintos, 9, 4 nonos, tá? Denominadores 10, 100 ou 1000, décimos, centésimos e milésimos. Outros denominadores passou de 10, né? Tenho que colocar a palavra avos. Então, ele mostra aí, ó, 11,36 avos, 11,16 avos, 11,15 avos, 18,20 avos, tá? Ele mostra aí também os símbolos maior do que e menor do que. Quando eu estiver comparando frações, eu tenho que usar maior do que, menor do que ou igual, tá? Adição e subtração de frações, denominadores iguais, vou repetir. E os numeradores eu vou somar ou eu vou subtrair, ok? Beijinhos e até a próxima aula.